Olá, amados, aqui Pastor Leandro. Vamos aí para a nossa terceira aula de hermenêutica. Nós estamos falando aí da introdução à matéria e a história da interpretação hermenêutica pela, história da igreja, ok? Hoje nós vamos falar aí nessa aula sobre as escolas de interpretação e as correntes de interpretação. Vamos falar das principais, que durante a história da igreja influenciaram no modo de pensar e interpretar a Bíblia que nós temos hoje. Então é muito importante olhar para a história, fazendo um recorte, a história da interpretação da palavra de Deus. Ela se mistura com a história da igreja, mas ela tem, uma diferença, que é como a igreja, como os pais da igreja, e nós já vimos até os apóstolos, como eles interpretavam a palavra de Deus, como eles olhavam, qual era o olhar deles para a palavra de Deus, como eles pregavam, como eles interpretavam para poder pregar, e isso vai influenciando todo o restante da cristandade até chegar nos nossos dias. Então nós vamos ver os principais expoentes aí dessa questão, tá ok? As principais correntes são a escola alegórica, a escola literalista. Quando se fala de escola, nós temos duas aí que vão ser divididas entre Alexandria e Antioquia. Alexandria, a escola alegórica, e Antioquia, a representação da escola literalista, ok? Vamos falar primeiro da escola alegórica. Os expoentes são Clemente de Alexandria e o Orígenes, e a ideia deles era olhar para a palavra de Deus e perceber que existia um sentido maior, que não deveríamos olhar só para o literal. Inclusive eles afirmavam que quem ficava na interpretação literal era menino da fé, estava começando, apesar de terem ciência do perigo da interpretação alegórica, eles procuravam um significado oculto, misterioso no texto, revelado, segundo eles, somente aqueles que podem interpretar o texto dessa maneira. Então, a escola alegórica começou a ir por esse caminho, E existiam justificativas bíblicas. O Orígenes, que foi um dos grandes expoentes dessa época, ele justificava a interpretação alegórica usando textos bíblicos, como esse do Salmo 78, 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, quando Jesus, por exemplo, usa parábolas, quando existem figuras alegóricas e simbólicas na palavra de Deus, o Orígenes se justificava dizendo: olha, veja, a Bíblia já avisava, já nos dava o caminho para essa interpretação. Então essa era a interpretação e o pensamento dessa escola alegórica, ok? Vamos falar um pouquinho do Orígenes. O Orígenes foi um grande mestre desse período aí, até o ano 200, no início do terceiro século, e ele tinha algumas pressuposições, A sua interpretação alegórica tinha algumas características e você vai prestar atenção aí. A primeira, a doutrina da inspiração, a escritura é de origem divina. Segundo, a relação entre oráculos divinos e significados alegóricos. Então eles entendiam que havia uma mensagem oculta em significados alegóricos, porque ao olhar um símbolo, uma alegoria na Bíblia, vem aquela seguinte questão, seguinte pergunta: o que isso significa? Quando a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, quando Jesus conta uma parábola, quando no Antigo Testamento a gente vai olhar para o dilúvio. Por que o dilúvio? O que significa a arca? Então esse tipo de olhar para a Bíblia e dar o significado alegórico era a ideia, o pensamento deles nessa época. O significado literal é para os imaturos e o significado alegórico é para os maduros na fé. Então aqui, por isso essa questão de se estabelecer uma escola de interpretação, porque eles afirmavam que o maduro na fé é aquele que começava a ter entendimento do entendimento alegórico, entendimento da interpretação alegórica. E quem não era ainda maduro na fé, quem ainda estava crescendo no conhecimento, ficava só no literal, ok?
Para a escola alegórica, a passagem da escritura tinha quatro sentidos. Quatro sentidos. Primeiro, o sentido literal, que é o fato que aconteceu. Segundo, o sentido moral, o que fazer com aquele fato, com aquele texto. O terceiro, o sentido alegórico, o que crer. E o quarto, o sentido anagógico, que seria o místico, né? O que esperar. Então, um exemplo, se a gente pegar um versículo sobre a água, na interpretação alegórica, o sentido literal seria a água, o sentido moral, uma vida pura, que a água ela simboliza isso, né? O sentido alegórico, o batismo, e o sentido anagógico, né, para o futuro, o que esperar, é a água da vida nova lá na Nova Jerusalém, a água da vida da Nova Jerusalém. Então percebe? A interpretação da escola alegórica, ela olha, né? Por isso que é uma corrente, ela olha para o texto e impressa, né? Identifica quatro sentidos no texto: o literal, o moral, o alegórico e o anagógico. Ok? Três níveis de sentido nos textos bíblicos em relação ao leitor do texto. Então, uma coisa é os quatro sentidos do texto, agora em relação ao leitor, né? Então, o primeiro nível é o literal, o nível do corpo, né? Os iniciantes da fé. Você está começando agora, segundo a interpretação alegórica, então você não sabe muito, então você está no nível do corpo. Depois o nível da alma é o nível moral, o nível mais elevado um pouco, porque estão progredindo na fé. Olha, você ainda não está o ideal, mas você já está alcançando. E o terceiro nível alegórico, aí sim o nível do espírito, para os maduros da fé. Então aí em relação à interpretação da escola alegórica, em relação à pessoa, o intérprete do texto. Ok? Então aí você percebe como a escola alegórica ela se preocupava com explicação, com dar sentido, né, àquilo que eles estavam fazendo. Ok? Veja aí um texto do Anglada, que é o autor desse livro aqui que eu estou utilizando bastante, né? Introdução à Hermenêutica Reformada. Ele colocou uma frase no livro que eu acho interessante a gente destacar. As motivações para a interpretação alegórica de Orígenes consistiam principalmente em explicar antropomorfismo e outras passagens difíceis das Escrituras, e em tornar relevante cada porção das Escrituras para os seus ouvintes contemporâneos. Então, não aqui querendo defender, né, mas colocando aqui claro a posição da escola alegórica, ao se deparar com um antropomorfismo, né, aquela figura de linguagem que empresta a Deus, né, figuras humanas, por exemplo, os olhos de Deus, a mão do Senhor está estendida. Então, como interpretar isso? Deus não tem olhos como nós, né, com globo ocular, com retina, com íris. Deus não tem mão, braço como nós. Então, quando a Bíblia fala isso, ou usa essa expressão, o que ela está querendo dizer? A escola alegórica vai dar um sentido alegórico para isso. E realmente é um símbolo, né? Precisamos ver o texto ali nesses casos, não de forma literal. Mas a escola alegórica ela puxa totalmente para o lado onde fica uma livre interpretação. Ou seja, eu coloco qualquer sentido ali, desde que seja para explicar as escrituras para os escritores contemporâneos. Então a ideia da escola alegórica era dar sentido para as pessoas, os leitores da época. Os leitores da época perguntavam para Orígenes, mas o que significa a mão de Deus, os olhos de Deus? E ele então dava um sentido alegórico. Às vezes acertava, às vezes errava, né? Daí essa questão do perigo, né, dessa escola da forma extremada. Olha o exemplo de interpretação alegórica da época. Por exemplo, texto lá de Gênesis 24, 15 a 17, a Rebeca vem tirar a água do poço, né? Então, para a escola alegórica, está falando sobre nós, diariamente nós devemos ir ao poço das Escrituras. Percebe? Uma interpretação que é incluída no texto, entendeu? Faraó manda matar os meninos e as meninas das hebreias, o texto de Êxodo 1, você conhece lá a história que a mãe de Moisés, ela vai protegê-lo, né, por causa desse decreto do faraó. A escola alegórica vai interpretar: precisamos matar os sentidos racionais, intelectuais e as paixões carnais. Então percebe? Não é isso que o texto está dizendo, mas como interpretar? Por que o faraó mandou matar, né? A escola alegórica ela diz que o significado literal, que é o que o faraó queria que
escravizar ainda mais o povo hebreu e tirar a força de trabalho, porque se mata os meninos, a força de trabalho e o exército, né, dos judeus ia ficar fraco, né, eles não poderiam se rebelar. Então a escola alegórica tira essa interpretação literal histórica e coloca uma interpretação que eles querem, alegórica. Então isso, na verdade, o que significa que a gente tem que matar os nossos sentidos, né, racionais e intelectuais. A passagem sobre o divórcio em Mateus 19, o Origens dá uma interpretação assim bem absurda, né? A separação da alma do seu anjo da guarda. Então o divórcio ali não é casamento, é da alma e do anjo da guarda. Então perceba qual o perigo, né, dessa escola alegórica, ok? Dá uma paradinha no vídeo aí e olha esse vídeo aí do pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, a parábola do bom samaritano. Ele dá um exemplo sobre esse tipo, né, de interpretação da escola alegórica. E chega a ser algo hilário, né? A parábola do bom samaritano, você conhece, né? O mercador, o comerciante ia descendo pela estrada de Jericó, né? E aí ele é assaltado, e aí vem depois um samaritano, né? E ajuda ele. Então todo esse processo ele vai dizer então que o samaritano é a igreja, o sacerdote é isso, o levita é aquilo, então ele vai dando, né, toda uma interpretação. Mas vale a pena, para o vídeo aí agora, entra nesse link aí, ou no YouTube, Parábola do Bom Samaritano, com Augusto Nicodemos, e aí você vai ver, vai ilustrar o que eu estou falando para você, tá ok? Você pode citar um exemplo aí, atual da escola alegórica em pregações, né? Isso acontece hoje em dia? Com certeza, né? Com isso eu não estou querendo dizer que a alegoria é ruim, né? Ou que não existe alegoria na Bíblia, né? Temos que tomar cuidado. A escola alegórica, ela parte de um pressuposto correto, né? Que é como interpretar as alegorias. Nós precisamos interpretar as alegorias. Então, nesse primeiro ponto, eles estão corretos. Agora a questão é como eles tomam esse caminho, qual o caminho que eles tomam, né? Que acaba sendo meio extremado, tá ok? E se você presta atenção nas pregações, tanto na igreja, né, na igreja que você faz parte, ou, né, se você gosta de assistir pregações de outros pastores, você pode identificar, né? Tem muita gente aí que exagera na alegoria, né? Muito exagero. Então, pensa aí qual um exemplo atual aí, que existe muitos hoje, tá ok? A hermenêutica alegórica prevaleceu por toda a Idade Média. A motivação dessa escola nesse período foi o desejo de aplicar as escrituras para permitir a acomodação. Então, a escola alegórica ela vai ser basicamente um padrão, mesmo que depois vão aparecer outras escolas, como a gente vai dizer aqui, mas até a Idade Média, até quase ali o período da Renascença, todo mundo que interpretava a Bíblia entendia que tudo era alegoria, tudo era fantasia, né? Tudo era símbolo. E isso resultou em interpretações fantasiosas, que jamais foram tensionadas pelos autores bíblicos. Então, é com a reforma protestante que a gente vai ver que vai ser tomado novamente, né, o sentido literal, gramático, histórico do texto. Mas até então, não podemos esquecer dessa escola alegórica, que tem o seu lugar, como eu disse, a importância, mas o exagero que eles promoveram acabou produzindo muita interpretação errada, muita doutrina errada também, muita gente que crê em absurdos, né? Porque, mas está na Bíblia, você vai lá, né? É um símbolo, uma alegoria que não é exatamente aquilo que o autor está querendo dizer. Ok? Vamos para a segunda escola? A escola literalista. Ela então foi radicada em Antioquia, a alegórica Alexandria e a literalista é também chamada de escola de Antioquia, tá? Ela foi fundada por Luciano de Samosata e tem os expoentes aí, o Teófilo, foi bispo de Antioquia, o Deodoro de Tarso, o Deodoro de Mopsuete, o João Crisóstomo, famoso pregador aí, tem um apelido famoso, Boca de Ouro, né? Que ele era muito bom na oratória e ninguém ganhava dele, né? E era um cristão fervoroso, ok? A escola literalista ela foi criada para se opor, ela é antagônica à escola alegórica. E a tradição de estudos bíblicos da escola literalista foi pautada pela erudição, pelo conhecimento das línguas originárias. Então,
os expoentes, né, os pais da igreja desse período, dessa escola, começaram a olhar a Bíblia para o original, então, o hebraico, o aramaico, o grego, né? E eles diziam que a interpretação das escrituras deve ser o literal mais possível, né? Quanto mais literal, melhor. Olhavam para o Antigo Testamento como eventos históricos, né? Olha, o cânone judaico é uma sequência de livros históricos, fatos históricos. E quando isso não era permitido, quando alguns textos que existem no Antigo Testamento, né, alegorias, símbolos, quando não era possível interpretar literalmente, a escola literal dizia o seguinte: olha, isso daí é uma tipologia, isso é um tipo, né? E apontando para Cristo, tem uma referência dupla, eventos futuros na história de Israel e a vinda de Cristo. Então, a escola literalista ela não dizia que não existe alegoria, ela não recriminava, discriminava a alegoria, mas quando se deparava com a alegoria, eles entendiam: olha, na verdade está apontando para um evento futuro, é uma profecia, e aponta também para a vinda de Cristo, por isso é o tipo, né? A tipologia, que é essa figura de linguagem também, que uma pessoa, um evento apontando para outra, no caso aqui, para Cristo, ok? A escola literalista tinha uma sensibilidade e atenção ao sentido literal do texto, né? Que vai ser o início aí da abordagem gramática histórica, que nós vamos ver depois mais para frente, ok? Esse tema vai aparecer na Reforma, né? E vai ser o expoente realmente, mas aqui na escola de Antioquia você já tem algumas características, e lá na frente os reformadores vão voltar os seus estudos para os pais desse período, para poderem, né, embasar as suas ideias. E eles procuravam alcançar o sentido do texto através da intenção do autor. O que o autor quer dizer com isso, né? Qual o ambiente, né, o contexto histórico que ele está vivendo, e por que ele escreveu isso, para quem ele escreveu isso, qual o ambiente. Então essa era a preocupação dessa escola literalista. Veja, é totalmente diferente da preocupação da escola alegórica. A escola alegórica lia o texto e tinha a preocupação daquele texto fazer sentido para as pessoas da época, então colocava alegorias contemporâneas, coisas absurdas muitas vezes. A escola literalista não, tomava o caminho contrário. O que realmente o texto quer dizer, o que o autor quer dizer, ok? Agora, lembra que eu falei, né, nas aulas passadas, que muito do que os pais da igreja produziram eram contra heresias, né? Eles na verdade estão sempre refutando, e nesse período não foi diferente. Surgiu uma heresia nesse período que era o arianismo, uma controvérsia teológica, e essa controvérsia era sobre a natureza de Jesus, né? O Ário, que foi um possível discípulo dessa escola aqui de Antioquia, afirmou que Jesus era filho de Deus, mas era inferior ao Pai. Então era uma controvérsia teológica referente à natureza de Jesus. A história da igreja até o ano 300 vai ter muitas controvérsias teológicas sobre a Trindade, a natureza de Jesus e muito mais, né? Então o arianismo vai ser essa corrente aí vinda do Ário, que vai defender: não, Jesus, ele era filho de Deus, ele era um Deus menor. Deus Pai era um Deus maior e Jesus era um Deus menor. E o que surgiu, o que incendiou a discussão? A interpretação, né? Sempre a hermenêutica está no meio dos rolos, né? E a interpretação do Ário, de João 14, 28, que lá no João 14, 28 está escrito assim: o Pai é maior que eu. Jesus afirma em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Então o Ário dizia: olha, Jesus está afirmando, então é literal, então ele é menor que o Pai. Então ele é Deus, ele é um Deus inferior. Percebe? A hermenêutica deu para ele a ferramenta, ele interpreta dessa forma extremamente literal. Então percebe que aí o Ário vai tomar o outro caminho, né? A alegoria extrema é um caminho e o literalismo extremo é outro, né? Que também tem que se tomar cuidado, né? O Atanásio, que é um dos pais da igreja também desse período, ele vai surgir como um adversário do Ário. Ele vai se contrapor, vai dizer: não é isso. Mas lembra aquilo que eu falei, aquela característica, que a igreja está sempre refutando, né? A hermenêutica é desenvolvida por principalmente duas questões: para a pregação, né? Para o homilético, para se pregar, e também para refutar heresias, ok?
o Atanásio vai argumentar essa discussão teológica sobre a natureza de Deus, que não dá para você ficar só na literal. Você tem que ir para a analogia. Né? Não tem como interpretar toda a Escritura literalmente. Né? Não podemos negar a importância e a presença de alegorias, símbolos, antropomorfismo. Então, se a gente quer se afastar a alegoria completamente, quer ser contra a escola alegórica, mas a gente tomar o caminho literal totalmente, também está errado. É isso que o Atanásio está dizendo. Né? E aí ele vai sugerir um termo, né? Que Jesus era da mesma natureza, da mesma substância, o homoousios, né? Que possibilitava uma diferenciação adequada entre Jesus e o Pai, sem uma subordinação. Né? O Ario dizia então que o Filho estava subordinado ao Pai, mas o Atanásio vai dizer não, na essência, o Pai e o Filho têm a mesma essência, a mesma substância. O que muda aqui é a função, e principalmente quando Jesus está na terra. Você tem aí um período temporário, onde Jesus está, o Deus em carne, o Emmanuel, tá certo? Mas na essência, eles são o mesmo. O arianismo, então, depois, né, nessa discussão toda, vai ser considerado herético, vai ser considerado uma doutrina não ortodoxa, e o Atanásio vai defender, né, essa perspectiva ortodoxa recorrendo a analogias. Ele vai usar a Bíblia, né, tanto no Antigo como no Novo, principalmente o Evangelho de João, né? Então ele vai entender que João ali, ele não está dizendo que Jesus é um filho, né, é um Deus menor. Né? É preciso olhar aquele texto sobre todo o contexto da palavra de Deus. Está claro aí? Você está entendendo? Então, essa questão da hermenêutica para refutar, ela é importante, né? Porque é quando os pais da igreja vão nos ajudar a resolver os problemas. Né? Agora, podemos pensar em fracasso na escola literalista? Né? A escola de Antioquia não prevaleceu, porque, como eu falei, a escola alegórica, que é anterior, né, do período a essa escola literalista, ela vai ser a mais famosa, né? O padrão vai ser até a Idade Média. Né? Então, essa escola literalista ela perdeu, ela fracassou, né? Como sistema interpretativo mais aceito. De certa forma, não, porque houve sim problemas. Uma das razões alguns líderes, como o Ario e outros, que foram dessa escola de Antioquia, mas foram condenados como heréticos. Então, a escola de Antioquia ficou má vista, né? Ficou com uma má reputação. Então, existiram outros, né, dessa escola que foram considerados heréticos, o Nestório, o Juliano, né, e outros aí. Então, só que lá na frente, como eu já disse, os reformadores vão voltar os seus olhos para a escola de Antioquia e vão falar, olha, eles foram os primeiros a olhar o sentido literal do texto, temos que voltar para isso. Mas por causa da má reputação dessa escola, ela acabou sendo deixada de lado, né? E a escola alegórica tomou mais à frente. Ok, gente? Tá dando para entender aí? Essa parte aqui das escolas, se você não entendeu, volta aí o vídeo e vê de novo, e você vai poder compreender melhor, tá bom? Vamos adiante, vamos falar dos pais ocidentais. Dentro desse período aí de interpretação, temos também os pais ocidentais, né? Eles escreveram em latim, viveram no século IV e V, e os dois poentes, né, que eu quero aqui pensar, que é o Jerônimo e o Agostinho, né? Os dois pais latinos, chamados também, né, pais ocidentais desse período. No início, esses dois foram influenciados pela escola alegórica, tanto Jerônimo como Agostinho entraram em contato com os textos, né, daquela escola alegórica. Mas depois eles se afastaram, começaram a perceber que não era bom, né, toda essa questão alegórica. Tá? As suas obras vão então estar mais para a escola de Antioquia, a escola literalista. Vamos falar um pouquinho do Jerônimo. Jerônimo foi o pai latino de 347 a 420. Ele é o mais erudito da época, do grego e hebraico, né? E ele é conhecido até hoje pela tradução da Vulgata, né? Você já deve ter ouvido falar, a Vulgata Latina, que foi usada depois pelo William Tyndale para traduzir a Bíblia para o inglês, e também é uma versão muito conhecida da teologia católica, né? A Vulgata Latina. Ele puxava um pouquinho mais para o ascetismo, né? Ele era eremita, chegou a ter o seu próprio mosteiro e tudo mais, né?
e ele era bom no grego e hebraico. Por isso que o imperador da época pediu para ele, né, fazer uma tradução da Bíblia para o latim, que era a língua da época, ok? O Agostinho, que é o outro expoente também, né? Não tem que falar dele, ele é bispo de Hipona, considerado um dos principais intérpretes da Escritura, escreveu vários textos famosos, ele era filósofo também, né? Retórico, ensinava oratória e grande teólogo, né? Grande pai da igreja desse período aí, 354 a 430. Ele escreveu Confissões, a Trindade, Cidade de Deus, e ele tem um livro maravilhoso chamado Doutrina Cristã, onde ele expõe os princípios hermenêuticos, né? É um tratado assim, maravilhoso, inclusive é tema do nosso trabalho aí, hein? Galera, você que está assistindo aí, ó, a gente já falou sobre isso, vamos fazer um trabalho baseado praticamente nesse livro, tá bom? O Agostinho, não tem nem o que falar, né? Tem muita coisa sobre ele aí. Bem, quais são as contribuições principais dos pais ocidentais, né? Tendo como expoente aí o Jerônimo e o Agostinho. Eles começam a olhar então as escrituras como um registro histórico divino, né, profético, na revelação divina. Então eles começam a compilar e a sistematizar melhor o entendimento do pessoal da escola de Antioquia. E eles entendiam que deve-se abordar o cânon bíblico como uma unidade cristocêntrica. Olha aí, vai ser a primeira vez que eles vão compilar, como eu estou dizendo, essa ideia da escola de Antioquia. Olha, olhar para a Bíblia tem que olhar procurando Cristo. A Bíblia é uma unidade cristocêntrica. Cristo está presente, a essência da palavra de Deus, né? Importante isso, né? Muito importante. Os reformadores, todo mundo que vem depois dos pais ocidentais, vão utilizar essa base. A fé é o pré-requisito fundamental para o intérprete das Escrituras. Então você não pode interpretar corretamente as Escrituras se você não acreditar, se você não crer. A fé é o pré-requisito. Sem fé, você é apenas um leitor, né, de um livro comum. Você precisa de fé para interpretar corretamente. E deve-se considerar o sentido literal e histórico do texto. Novamente, aí a base na história da escola de Antioquia. O propósito do expositor com relação ao texto é descobrir o seu sentido e não atribuir sentido ao texto. Veja aqui que fica bem claro a diferença da escola alegórica. A escola alegórica lia o texto queria dar sentido para o texto, né? Querendo explicar de uma forma contemporânea da época deles. A escola de Antioquia não, e os pais ocidentais também vão dizer não. Você tem que ler o texto para descobrir o sentido que o texto tem, não é atribuir sentido ao texto. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, não é verdade? Não tem muita gente que tem um pensamento e fala assim, vou procurar na Bíblia o que baseia o meu pensamento. Vou procurar um versículo que me ajuda a justificar o que eu penso. Não, ao contrário. Você vai ler a Bíblia e ela vai te dizer o que deve ser feito ou não deve ser feito, ou os conceitos que você precisa aprender. É o caminho inverso, ok? Os pais ocidentais também falavam da regra de fé, lembra dela? Da regula fidei, que foi bem presente, né, nos primeiros séculos. Os pais ocidentais dizem que a regra de fé deve controlar, mas não dominar a interpretação. Lembra, né? A regra de fé, aquele crer em Deus Pai Todo-Poderoso e tal, né? Então a regra de fé, que é aquele conjunto de crenças, né, que desde lá do primeiro século vai se desenvolvendo. Então você conhece como creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aí esse conjunto de crenças ele vai sendo elaborado, desenvolvido, melhorado, né? Então nesse período aqui ele também existe, só que os pais ocidentais vão dizer, olha, não é para usar a regra de fé para interpretar, a regra de fé vai ajudar, vai controlar, né? É o consenso geral. Se você escrever ou interpretar algo muito fora da regra de fé, é melhor você voltar atrás. Essa que é a ideia que eles estão dizendo. O texto não deve ser estudado isoladamente, mas no seu contexto canônico geral. Então aqui, como os dois, expoentes Jerônimo e Agostinho, são eruditos na palavra de Deus, têm essa ideia completa, eles não estão apenas preocupados em refutar ataques, né, como os pais do passado deles
é estável, então eles têm uma ideia mais macro em relação à palavra de Deus. Então eles dizem, olha, você vai ensinar uma doutrina, vai interpretar algo na palavra de Deus, você tem que olhar o que a Bíblia inteira diz. Então isso é muito importante, uma base fundamental que os reformadores vão pegar também e que até hoje nós precisamos usar, né? O texto não deve ser usado isoladamente. Como existem tantas heresias, né, e coisas falaciosas que são ensinadas hoje na igreja, nos púlpitos, porque pega um texto, né, isolado e tira ele completamente do seu contexto. Continuando as contribuições aí, se o texto for obscuro, não pode se tornar matéria de fé. Olha, é importantíssimo isso, né? Muita gente acha que temos que ficar dando atenção aos textos obscuros e tal. Não, não, não. Os textos obscuros têm que ser deixados no lugar deles. É o quê? Lá na frente, a própria palavra de Deus, isso os reformadores vão entender, né? A própria palavra de Deus vai elucidar esse texto. Enquanto isso, deixa esse texto aí. Não usa esse texto para usar, para basear como matéria de fé, né? Importante essa questão. O Espírito Santo não dispensa o aprendizado das línguas originais e as outras ciências. Então, o Espírito Santo quer que você estude, viu, meu querido aluno? Estuda teologia, estuda Bíblia, estuda grego, estuda hebraico. Tem que estudar, não tem que deixar, não vou usar o grego e hebraico nunca na minha vida. Não, você está enganado. Você vai usar para interpretar a palavra de Deus corretamente, de forma melhor que os outros. Quem tem, né, a habilidade da língua original está na frente de muita gente. Agora, tem que estudar também as ciências, tem que estudar filosofia, história, tem que estudar. As escrituras não devem ser interpretadas de modo a se contradizerem, né? Não há contradição, né? Essa doutrina da inerrância, não há contradição na Bíblia. O versículo, às vezes, ele está aparentemente contrário ao outro, mas eles não estão contrários nas ideias. Você tem que olhar a Bíblia de forma completa, ok? Ok, gente? Então até aqui foi a questão aí dos pais ocidentais. Vamos avançar? Vamos falar agora da corrente reformada? As principais correntes de interpretação. Eu vou falar aqui, por causa do tempo, da corrente reformada, tá certo? A gente tem que falar da corrente reformada, e a lógica, estamos falando aí da reforma protestante, e um dado para você importante, que a reforma protestante ela foi precedida por outra reforma, né? Além da questão, né, histórica que estava acontecendo, a ebulição, as revoltas sociais, porque o império era muito longe, né, e ali na Europa estavam muito distante do império, então eles queriam uma coisa mais local, tem toda uma questão econômica, o feudalismo, aquilo que você já estudou, né? Mas além disso, você tem também a redescoberta das doutrinas bíblicas pelos reformadores. Na verdade, você tem até os pré-reformadores, né? Você tem o Jerônimo Savonarola, você tem aí, né, outras pessoas que se debruçaram no texto bíblico e entenderam que não, peraí, mas não é bem assim, né? Aqui nós estamos falando, né, da Idade Medieval chegando ao fim, né, a Renascença aí começando, né, o Iluminismo, e também isso influenciou a Reforma Protestante, mas não exatamente num período um pouquinho antes. Haviam pessoas, né, homens de Deus, começaram a olhar para os textos e falaram, não, peraí, não dá para ser alegórico totalmente. Então houve um rompimento com os princípios hermenêuticos, as práticas exegéticas da época, né, que eram alegóricas, que eram influenciadas pela escola alegórica. Então, a corrente reformada é influenciada pela escola de Antioquia. Então aí sim, né, como eu disse, vai haver um retorno à escola de Antioquia, literalista, e os pais ocidentais, como Jerônimo e Agostinho, que nós acabamos de falar. E os pré-reformadores, como eu falei, o Savonarola, o Wycliffe e outros, né? Então é importante isso, né? A reforma protestante, quando ela se dá, ela vem no seu bojo também uma redescoberta. Talvez eu possa até afirmar que a redescoberta da doutrina bíblica e da forma literal de interpretar a Escritura foi que deu o estopim para a reforma protestante, né? Nós vamos falar dos quatro principais aqui, mas você sabe do Lutero, né? Quando ele vai fazer o seu mestrado, seu doutorado em Escritura, e ele descobre lá o texto de Romanos 1,17, ele interpreta da forma correta, né? O justo viverá pela fé. Então olha a hermenêutica, né, se fazendo presente, né? Não tem jeito, não dá para escapar da hermenêutica, né? A história do passado, do presente, do futuro da igreja tem grande influência, né,
na hermenêutica. A hermenêutica influencia tudo, gente. A forma de ler a palavra de Deus, ela é importantíssima. Quem contribuiu nesse período aí da escola reformada? Eu vou pensar aqui os 4, tá, principais: o Tyndale, o Zwingli, o Lutero e o Calvino, tá ok? O Tyndale foi um reformador inglês, né? Ele traduziu a Bíblia para o inglês, do grego e do hebraico, usando também a Vulgata Latina, como já citei. Ele escreveu diversos tratados, comentários, seus livros foram muito famosos, né? Lá na Inglaterra. Inclusive o rei também, o Henrique VIII, os utilizava. Considerado vigoroso campeão da exegese gramática histórica. Então, aqui você vai ter essas pessoas olhando para o texto da palavra de Deus de forma literal, né? E extraindo deles o sentido e o ensinamento das suas pregações, dos seus tratados. Tyndale é um desses, tá? As concepções do Tyndale, né? Rapidamente aqui. A autoridade e suficiência das escrituras, isso vai ser presente, né? Na história aí da reforma. Importância das doutrinas básicas como chave para a interpretação. Então, pegando um pouquinho lá da regra de fé, né? Eles vão pegar essa regra de fé e utilizar como base para a interpretação. A unidade cristocêntrica entre os dois testamentos. Então, a Bíblia fala de Cristo. A essência da Bíblia, o assunto da Bíblia é Cristo. Então, tanto o Antigo como o Novo. E a adoção de um sentido único e de uma interpretação literal das Escrituras. Então, basicamente, o esqueleto aí da contribuição do Tyndale, ok? Vamos falar do Zwingli. O Zwingli é um reformador suíço, reconhecido como um dos fundadores do protestantismo, também escreveu muita coisa aí, diversos tratados, né? E a diferença do Zwingli é que ele era um reformador independente, que ele baseava os seus estudos não no que outros estudavam, mas ele mesmo ia, ele baseava nos seus próprios estudos, que ele falava, ele não ficava baseando nos pais e tal, né? Como eu falei aqui, ele mesmo ia, ele era um erudito no grego, no hebraico, então ele mesmo fazia os estudos, ele mesmo dizia. Então quando ele afirmava, ele falava segundo os meus estudos, né? O Zwingli ele é bem lembrado sobre aquela discussão da presença física, né? Ou não, né? De Cristo na Santa Ceia, que é uma diferença aí com o Lutero, né? O Zwingli vai dizer que o corpo não está presente, né? É em memória, porque você tem aquela discussão lá, né? Da transubstanciação e da consubstanciação. O Lutero dizia que era consubstanciação, né? Os católicos diziam que era transubstanciação, e o Zwingli vai falar, não é nem trans nem cons, né? Na verdade é a memória. Cristo não está presente ali nos elementos da ceia. O Zwingli vai interpretar muito a nossa teologia batista, né? A teologia batista tem base aí no Zwingli, nessa questão da visão dele da Santa Ceia, né? Da presença de Cristo. O Zwingli contribuiu para a hermenêutica, ele dizia o seguinte, que a tradição eclesiástica deve se submeter à autoridade da palavra de Deus, o que a Igreja Católica não fazia, né? A Igreja Católica colocava no mesmo patamar a escritura e tradição, o Zwingli falava que não, né? Um ponto básico é que hoje nós temos, né? A importância da iluminação do Espírito Santo. Então veja que os reformadores, eles davam importância para o Espírito Santo, né? Eles não eram pentecostais, não eram do Repré, mas eles não ignoravam o Espírito Santo, não. Eles diziam, olha, não, sem o Espírito Santo é impossível entender a Bíblia corretamente. O Zwingli falava que o Antigo Testamento é tipológico e simbólico, já falamos aqui, né? Mas o Novo Testamento é literal. Então o pensamento dele você vai ler o Antigo Testamento, tem muita simbologia, muita alegoria, mas o Novo Testamento é literal. E o uso do método gramatical e literal contextual, fazendo uso dos idiomas originais. Então, como já falei, ele era um erudito, então ele ia, né, na gramática, na literatura original para obter, né, a interpretação. Ok? Vamos falar do terceiro aí, famoso também, né, talvez o mais famoso, Martinho Lutero, reformador alemão, mais conhecido de todos, traduziu a Bíblia para o alemão e a Bíblia dele foi o primeiro livro impresso da história, né, na prensa do Gutenberg. Ele escreveu, né, 95 teses e pregou lá na Catedral de Wittenberg, que foi, né, é considerado o início da Reforma Protestante, né, em 1517. Contribuições do Lutero. A Bíblia é a palavra de Deus,
inspirada, autoritativa, suficiente, clara. Então veja os reformadores batendo nessa tecla. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Necessidade de iluminação do Espírito Santo, já falamos também. Rejeição do método alegórico, ênfase no sentido claro, único, gramatical do texto. Importância das línguas originais. Lutero também era entendido em grego e hebraico para poder traduzir a Bíblia. Ele era também erudito nessa área. Cristo é o conteúdo essencial das Escrituras. Então veja como isso se repete nos reformadores. E uma coisa interessante do Lutero, uma particularidade, que ele acreditava que a interpretação bíblica ela vinha de 3 fontes: a oração, a meditação e a tentação, a aprovação. Ou seja, para você interpretar a Bíblia corretamente, você precisa orar, meditar e ter uma provocação, ter um certo tipo de tentação que vai te levar correndo a palavra de Deus para poder responder e não cair naquela tentação, naquela aprovação, ok? E o último, João Calvino, também um grande expoente. O Calvino é um reformador francês, ele se radicou em Genebra, na Suíça, mas ele era francês, maior escritor e teólogo da Reforma. Inclusive os seus escritos acabaram criando uma linha dentro da Igreja Reformada, que é a linha calvinista, que leva o seu nome. A Institutas da Religião Cristã, que é o seu livro mais famoso, até hoje é editado, um dos livros muito vendidos também, considerado o reformador que melhor praticou a exegese histórica gramatical. Então, talvez o Calvino é um dos melhores, se não o melhor, na questão de interpretação das Escrituras, na exegese da hermenêutica. Ele é simplesmente imbatível. Todo mundo depois dele vai citar ele, inclusive seus adversários vão citar a interpretação bíblica do Calvino. Então ele realmente era um expoente. E ele vai contribuir como? A sola escritura. Ele então vai sistematizar de forma definitiva esse conceito, a autoridade suprema das Escrituras como única norma em matéria de fé. Então basicamente o Calvino exclui a regra de fé, a regula fide, não precisamos de uma regra de fé, do creio, que nós temos a Bíblia, as Escrituras. A Escritura é a escola do Espírito, ele dizia isso, importante, A revelação especial, a revelação geral, ele entendia esse tipo de revelação. Isso já indo para a teologia sistemática, Solos Christ, então também, novamente, batendo nessa tecla que ler a Escritura deve ser para encontrar a Cristo. Cristo é o assunto das Escrituras. A interpretação voltada para a pregação, importante também, Todos eles, mas o Calvino em especial, ele interpretava as Escrituras, mas ele era um grande pregador, um grande orador. Então, essa característica também é importante. Ele já tinha falado isso aqui, em outras aulas. A hermenêutica, na antiguidade, ela sempre foi ligada com a homilética. Hoje parece que se distanciou isso, mas se interpreta o texto para quê? Para pregar, para ensinar, para passar um ensino da palavra de Deus. A fé como pré-requisito hermenêutico, então se você não crê, você não tem como interpretar corretamente. A tradição e humildade, subir nos ombros dos exegetas que seguiram o consenso. Então o Calvino ele não excluía o que os outros disseram, ele simplesmente dizia, olha, se nos fugir do consenso, nós temos que continuar o pensamento dos pais, que foram antes de nós. Ok, gente? É isso aí. Se você não entender algum conceito, volta aí, por favor, e dá mais uma assistida nesse vídeo. Tá ok? Deus abençoe. Tchau!